aí, será que existe esse nome, essa pessoa? Quem é o ladrão? Quem é o pilantra? Como diz o presidente da República? A gente tem um entrevistado agora que vai nos ajudar a entender melhor os rumos dos preços, não só dos alimentos, né? Mas de maneira geral. Eu converso agora com o Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Paulo Gala, olha, nesse momento ser jornalista é fácil porque a gente só pergunta. E aí queremos ouvir um economista. Quem é o pilantra? Quem é o ladrão? Existe assim como você nominar, tais pessoas fizeram isso ou o contexto é um pouquinho maior? Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Elisa, bom dia, é um prazer conversar com você, todos que nos assistem aqui. Eu acho que tem um nome até, se chama gripe aviária nos Estados Unidos. Foram mais de 30 milhões de galinhas sacrificadas nos Estados Unidos. Eu acho que essa conta chega quase já a 40 ou 50. O que aconteceu lá foi impressionante, né? Porque esse surto obrigou a esse sacrifício dos animais e falta galinha, falta ovo. E aí o Brasil é, de fato, um grande produtor de ovo e ele começou a exportar é, de maneira muito agressiva para os Estados Unidos, porque, né, tem casos lá de faltar ovo nas prateleiras, né? E isso despertou uma alta de preço enorme por lá, né, e atraiu produtores do Brasil também, e o preço do ovo subiu, né? Então, se é que temos que achar um culpado, eu acho que a culpa está na gripe aviária americana, se fosse para achar um culpado específico, né? Agora, claro que tem questões climáticas envolvidas também, não é só isso, né? Um outro tema que eu estava pesquisando até, que é curioso, é que o aumento da temperatura faz com que as galinhas botem menos ovos, né? Então também até o aquecimento global está chegando até nisso. Imagina, Elisa, as galinhas botam menos ovos e o preço do ovo também sobe, né? Isso inclusive se aplica para vários outros alimentos que tiveram preço disparado. O café é um outro exemplo, o cacau, né? A gente fala muito de crise climática, de mudanças ambientais. E muitas vezes as pessoas não fazem essa conexão, né? Mas a explosão de preços dos alimentos no supermercado já é uma consequência direta das catástrofes ambientais, né? A gente já está sentindo na pele o que é um planeta pegando fogo, né? Basicamente começa a faltar comida, a comida fica mais cara, para além dos outros problemas também, aí sim de economistas mesmo, né? Que é câmbio desvalorizado e coisas do gênero. Mas há fatores específicos que explicam a alta de preços, né, de todos esses alimentos. A gente tem aqui o gancho para conversar contigo sobre as questões dos ovos e tudo mais, mas a gente tem uma série de alimentos, se não tudo, assim, com um preço muito elevado, né? E o governo, até nós tivemos recentemente ali, não é nem redução, foi zerar, né, algumas taxas, alguns valores em cima de produtos que são importados, mas que às vezes também são produtos, por exemplo, na carne. São alguns cortes um pouco mais nobres, desossadas e tudo mais. E ficou aquela dúvida, né, Paulo, de até que ponto isso é capaz de atingir a população de maneira geral, que na hora de não ter dinheiro, vai comprar ovo. E se não comprar ovo, compra salsicha. E vai almoçar uma panela de arroz com salsicha, né? Essa é a realidade do brasileiro. Só ampliando um pouco, até antes mesmo, a gente vai chamar em instantes a Basília Rodrigues, nossa analista, para fazer-te uma pergunta também. Além dos ovos, de maneira geral, está tudo muito caro. E aí, como é que explica essa coisa generalizada? Pois é, as questões climáticas batem de maneira generalizada em todos os alimentos, né? Você falou a carne, tem o problema das pastagens também, né? Que falta pastagem para o gado. Então, assim, qualquer alimento que você olhar vai ter algum problema climático ali atrapalhando. Então, essa é uma explicação geral. A outra é a taxa de câmbio muito desvalorizada. O real muito desvalorizado, próximo de R$ 6, né? O dólar próximo de R$ 6, também encarece muito os alimentos, porque o Brasil ele é um grande exportador também. Então, se o produtor tem a opção de vender no Brasil ou lá fora, e lá fora está mais caro, o câmbio está mais desvalorizado, ele vende lá fora. Então, isso é uma outra explicação importante também, Elisa. E, por fim, dizer que o grande problema disso tudo, na verdade, é o salário baixo, né? Porque não é o preço do alimento que é alto, é o salário que é baixo, né? Porque se você tem um salário elevado, o preço dos alimentos não sacrifica tanto. Agora a gente tem um salário médio no Brasil de R$ 3.300. Esse é o salário das 100 milhões de pessoas que trabalham, segundo a pesquisa do IBGE, a PNAD contínua. Então, para quem ganha R$ 3.300, né, e gasta, sei lá, um terço, né, praticamente da sua renda ou mais em alimentação, qualquer alta de 10% é insuportável, né, que é o que a gente está vendo, né? Ou para quem, inclusive, ganha menos do que isso, que vive de rendimentos mínimos, né, de Bolsa Família ou de
aposentadoria de BPC ou coisas do gênero, né? Ganha um salário mínimo, R$ 1.500 ou R$ 600, o preço a alta de preço dos alimentos fica insuportável, né? Então, acho que no final do dia, o problema estrutural, né, e mais grave é o baixo salário, a baixa remuneração, né, das pessoas. É, né? Isso que torna a alta de preços de alimentos insuportável. Mas, para além disso, o que eu dizia aqui das questões climáticas e da moeda brasileira também muito desvalorizada, né? Basília Rodrigues está com a gente? Ah, pronto, Oi, sim, sim, estamos. Basília, bem-vinda à conversa, por favor. Obrigada, Elisa. De certa forma, parece que a gente está falando para as pessoas aprendam a conviver com essa alta dos preços, porque diante das variações climáticas, a questão do câmbio e também da própria sazonalidade, né, de ter a safra dando certo ou não, o preço vai ficar e continuará mais caro mesmo. Então, eu queria que o senhor explicasse quando que a gente pode prever uma queda nesses preços. É possível trabalhar com essa possibilidade no curto, no médio, no longo prazo, de itens como ovo e café, especialmente, que o governo tem dito que enfrenta mais resistências quanto a esses dois elementos aqui, esses dois alimentos, ovo e café? Basília, prazer falar com você, dizer Tudo que eu bem? sempre Como acompanho vocês aqui. Eu sempre deixo minha televisão lá no banco ligada e assisto vocês toda manhã. Então, vou fazer esse Tudo registro aqui. Há 5 anos. Mas dizer o seguinte, o ovo e o café, o preço vai cair, sem dúvida, né? Há uma questão aqui de desequilíbrio momentâneo desses mercados, né? Então, com o preço do ovo nesses níveis e do café, daqui a pouco todo mundo vai parar de fazer o que está fazendo e vai produzir ovo e café, né? Então, a alta explosiva de preços por si só já vai trazer esse equilíbrio de mercado. Vai aumentar muito nos próximos meses a produção de ovo no Brasil e no mundo, e de café também. Então, sem dúvida que o preço desses dois bens vai cair. Agora, o problema mais geral da alta de alimentos não vai se resolver por completo. Eu acho que a gente vai sentir um alívio, né? Acho que o que o governo fez de reduzir as tarifas, de zerar as tarifas, foi um acerto, já vai trazer um alívio no curto prazo, vai trazer alguma queda. Se a taxa de câmbio vier para mais perto dos R$ 5,50 ou até menos, né? Se quiser, se você me perguntar assim, o que seria a bala de prata, entre aspas, para tentar reduzir muito o preço dos alimentos? Talvez a taxa de câmbio voltando para R$ 5,00, né? É que é difícil enxergar um dólar a R$ 5,00, né? Mas se o câmbio ficar mais comportado, próximo de 5,50, e com essas medidas que o governo tem tomado, eu acho que vem algum alívio, né? Mas um alívio é o quê? Uma queda de 10%, 5%, 10%, não muito mais do que isso. Então, eu não espero uma solução completa de voltar a preços de 2, 3 anos atrás. Isso eu acho que tá fora de cogitação. Agora, algum alívio a gente vai certamente encontrar, e nesses casos específicos, né, de explosão absurda de preços, o próprio mercado vai se encarregar de resolver isso, porque vai trazer muitos produtores e ofertantes para esses mercados, né? Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Muito obrigada, hein, Paulo, ou Gala, porque eles chamam de Gala, mas também chamam de Paulo, então eu já mando aqui o nome completo. Obrigada, Paulo Gala, pela gentileza da entrevista. Obrigado, foi um prazer falar com vocês, estou à disposição. Muito obrigada.